Bom, obrigado, Raul, Fanton e todos que estão nos assistindo. É muito importante o trabalho que vocês estão fazendo aí para dar transparência e levar informação a todos os eleitores de Campinas. Então, parabéns aí mais uma vez, já estive com vocês aqui em 2020, continuamos aqui, se Deus quiser, iremos para 2028 ser entrevistado por vocês também. Talvez não como vereador. Mas vamos lá. O vereador, as propostas de um vereador, basicamente a prerrogativa dele é fiscalizar o executivo e apresentar projetos legislativos. Eu tenho projetos dentro da área de planejamento urbano, que é a minha área, e tenho as cláusulas pétreas do Partido Novo, que é o combate à corrupção, à transparência, a diminuição de impostos, aumentar a eficiência da máquina pública, lutar pela liberdade econômica, pelo empreendedorismo, né? Todas essas são cláusulas pétreas dentro do Partido Novo. E tem as minhas aí que são relacionadas ao planejamento urbano. E outras que surgem por demanda dos eleitores, dos cidadãos que acompanham o nosso trabalho e muitas vezes trazem sugestões para a gente apresentar esses mais de 100 projetos aí. Então, mas, basicamente, 80% do trabalho do vereador ele precisa ser na área da fiscalização, e aí é importantíssimo que ele não tenha rabo preso com o sistema, com o governo, e esse é o mais difícil, porque, normalmente, dali dos 33 vereadores da Câmara, você tem aqueles 6 que são oposição por oposição, independente se os projetos do governo são bons ou não, e você tem o restante, que são os 27 que sobra, que são a base, na verdade, 26, que são a base do governo, que trabalham pró-governo, e tem eu ali, que não sou nenhum grupo nem outro, né? E por isso que essa independência é tão importante, que eu sim vou apoiar os bons projetos do governo, mas eu vou criticar e propor mudanças e melhorias nos projetos que eu não considerar que sejam tão bons, né? Então, basicamente é isso. 80% é trabalhar com fiscalização e propor melhorias na gestão pública. E nesses outros 20% aí eu vou tentar aprovar a maioria dos projetos meus que ficaram parados ali na Câmara, justamente por eles serem estruturantes, eles têm dificuldade de ser aprovadas, porque ele vai mexer com privilégios e na transparência da máquina. Basicamente é isso. Muito bem. Eu peço desculpas que eu deveria ter apresentado logo no início o colega Joaquim Carlos Fanton, que vai participar aqui da nossa conversa no papel de eleitor, que, aliás, ele é eleitor também, não é só fazendo as vezes... Embora não seja obrigado a votar, eu voto. Bom, pode começar, Fanton. Você quer... Pode fazer. Bom, a gente já se conhece, né, Paulo? De outros carnavais, né? E, então, eu acho que talvez eu conheça mais o que você faz, né, em função do que eu sei, como é que o Novo atua, né? E do que tudo. Então, eu sei que você passou por um processo seletivo, não foi fácil entrar como candidato Novo, né? Eles não ficaram te perguntando quanto dinheiro você tinha, né? Mas estavam preocupados em saber o que você iria fazer por lá, né? Então, avaliar o seu perfil, né? Obviamente, você aprendeu lá coisas que a minha mulher me aprendeu nas aulas que ela teve lá, mandato transparente, né? Obviamente, sabemos que você luta, defende, obviamente convive com uma realidade aí que é a ausência sei lá, de fundo eleitoral, por exemplo, né? O Novo, mais recentemente, agora está até aceitando o fundo partidário, mas fundo eleitoral não, né? E, obviamente, a luta contra privilégio, essa coisa que a gente já sabe. Então, eu tinha pensado em algumas perguntas para você, mas eu vou fazer uma coisa mais genérica, tá? Então, depois, se você quiser, a gente pode até entrar em algum detalhe. Mas, basicamente, eu conversei com a Rocio e, obviamente, a gente decidiu que eu ia lhe colocar o seguinte, né? Atualmente, né, nesses seus 4 anos de mandato, o que você acha que você foi bem sucedido? Naquilo que você realmente foi bem sucedido. Segundo, né,
Onde você encontrou mais dificuldade? E terceiro e último, como você pretende, espero que você seja eleito, obviamente, né? Trabalhar para que os problemas que você não conseguiu resolver, né? Você consiga resolver no segundo mandato, tá? Eu acho que você tinha que ser candidato era o prefeito, tá? Mas porque eu acho que vai mais com o seu perfil, mas vamos trabalhar com você no legislativo, fiscalizando e trabalhando em leis, tá bom? Ok. Bom, você fez 3 perguntas, eu vou responder a primeira, depois você me lembra qual é as outras 2, né? Independente da questão do vereador ou prefeito, né? Eu tentei ser candidato a prefeito por 2 meses. Era para ter sido o nosso ex-deputado federal, Alexis Fontaine, a preferência era dele. Daí ele declinou, né, no final do ano passado, e a gente buscou um candidato para substituí-lo, né? Eu nunca pensei em ser essa pessoa. Fomos atrás de um candidato do Zé Afonso, e também não deu certo ali, teve até um pré-lançamento, mas depois não vingou a candidatura dele. Aí eu, no desespero aqui da gente ficar novamente uma eleição sem ter um candidato a prefeito, repetindo 2020 que a gente não teve, eu lancei meu nome, até com muita resistência do partido, que não queria de jeito nenhum que eu saísse para prefeito, porque eles iriam me perder na Câmara Municipal, e não existia um eventual substituto no cenário. Então, nós vamos perder você na Câmara, você vai perder a eleição porque é difícil competir com a máquina, e nós vamos perder você e a gente não quer que você saia. Eu forcei a barra, consegui ficar por 2 meses, e antes da convenção do partido, a gente iria fazer uma pesquisa para ver como é que estava o meu tamanho dentro do cenário aí. E aí eu fiquei ali na margem de 4%, né? 4% é muito pouco para a gente poder lutar contra essa máquina toda de dinheiro que existe aqui em Campinas. Estaria, acho que na minha inocência aqui, avaliando uns 10% pelo menos. Então, assim, o desafio nosso do Partido Novo, do Paulo Gaspar, que por acaso aqui é o vereador hoje, é se tornar conhecido de mais de 80% da população que não sabe quem é o Paulo Gaspar, nem é o Novo. Então, esse é o primeiro desafio. Que nesses 4 anos aí, se por acaso a gente conseguir ser reeleito, que eu espero que sim, a gente possa conseguir fortalecer o nome do Novo em Campinas e levar, então, se Deus quiser, aí a 4 anos, a minha candidatura para prefeito, se não houver ninguém aí mais preparado aí à altura, né? Enfim, essa é uma questão. O mais bem sucedido que eu fui, eu acredito que foi na linha do planejamento urbano, porque eu fui praticamente o autor da repaginação de um projeto que existia que não funcionava, que chamava ex-Coab, Empreendimentos de Interesse Social, ex-Coab, né? O que significa isso? São aqueles empreendimentos que são aprovados pela Coab, que é habitação popular, habitação de interesse social, e que tinha um projeto de 2017 que se tratava de contrapartidas de todos os empreendimentos que são feitos em Campinas, aprovados dentro da Coab para atingir a população de baixa renda. 2% desses empreendimentos viriam para a Coab. Só que aquilo não funcionava direito, não rodava esse projeto, então a gente mexeu muito nesse projeto, com o apoio do Sinduscom, do Secov, em debate com muita participação de vários arquitetos aí, e nós conseguimos dar uma repaginação, praticamente 90% do projeto a gente conseguiu deixar do jeito que a gente queria, 10%, como sempre, nunca é do jeito que a gente quer, então existe gargalos ali que precisam ser melhorados ainda, a gente tentou, mas não conseguiu, porque o lobby é forte, mas foi um projeto muito importante que hoje está gerando uma contrapartida de apartamentos, unidades de cada empreendimento que são gerados com essas aprovações e que vai servir para a fila da Coab. Então, esse foi um projeto muito importante que a gente fez. E também eu participei de mais de 22 comissões, eu fui presidente, acho que em umas 10 delas, criei uma frente parlamentar de legislação urbana, uma comissão de desburocratização, uma comissão de projetos e alvarás, todas no sentido da gente simplificar a legislação, rever a legislação urbanística de Campinas, que é um caos, literalmente, já preparando para a revisão do plano diretor, que nós vamos ter que debater nos próximos 4 anos aí. E então acho que o grande avanço foi nessa área aí. E eu propus muitos projetos nessa linha,
como de locação social, moradia primeira e muitos outros aqui que precisaria de horas e horas para explicar para vocês, mas acho que esse foi o principal avanço. E, lógico, a gente gostaria de ter avançado na transparência, que foram dezenas de projetos na linha da transparência, dezenas de projetos no combate da corrupção e fim de privilégios, mas esses realmente não andam, porque ali já não vai nem para plenário, né? Já mata no ninho nas comissões. As outras duas que você perguntou, eu não lembro. Eu perguntei aonde você teve mais dificuldade. Então já respondi, né? Que é no combate à corrupção. Por último, o que você pretende, né? Como é que você pretende enfrentar isso no segundo mandato, né? Tá. Bom, eu sozinho ali, né, literalmente sozinho, para combater esse lobby dos vereadores, porque como todos têm rabo preso com o governo, a Câmara acaba virando um puxadinho da prefeitura, e ali eles tratoram, literalmente, aprovando tudo o que quer e recusando o que não quer. Eu comprei verdadeiras guerras ali dentro desses 4 mandatos, até receio ali de ser caçado por qualquer coisa que eles inventassem, porque o próprio Deltan Dallagnol, a gente viu o que aconteceu, mas eu fui presidente de uma CPI e propus mais 2 outras, né? Aí eu bati de frente com a principal secretaria ali, que para mim é a pior de todas, é a de serviços públicos, ali é o secretário Paulela, que é um homem forte aqui do governo, que manda e desmanda, então, quando eu bati de frente ali, realmente todas as portas fecharam para mim na Câmara. Então, eu vou continuar lutando para aprovar esses projetos, eu vou continuar criticando tudo que eu acho que deve ser criticado, e, claro, eu não sou oposição por oposição, pelo contrário, antes de propor CPI, abrir comissões, eu sempre já tentei dialogar muito com o governo, mas realmente ali só se enrola e não existe intenção de melhorar nada, né? O sistema é feito para dar errado mesmo, de propósito, porque aí você cria dificuldade para vender facilidade e você se perpetua no poder. Então, basicamente é isso, a gente tem um trabalho de formiguinha, de longo prazo, para ser feito não só aqui em Campinas, mas no Brasil inteiro, e para isso a gente precisa aumentar o número de parlamentares, seja do Novo, ou seja de parlamentares que vão se alinhando com os nossos ideais, para que, ao passar do tempo, a gente vá conseguindo ir diminuindo o poder dessa máquina e a gente renovando a nossa política como a gente pretende. Tá bom. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta, Fanton. Olha. Conversou antes aqui da entrevista. Nós dois, ele e eu, nós trabalhamos numa empresa no Paraná chamada Telepar, em Curitiba, nos anos 70. E tivemos a oportunidade de acompanhar os trabalhos resultantes do planejamento urbano capitaneado pelo Jaime Lerner. O Jaime Lerner era professor na Faculdade de Engenharia lá em Curitiba. E ele foi designado como a ideia veio dele e foi criado um Instituto de Planejamento e Pesquisas Urbanas de Curitiba, IPUC. Na época, tinha entre 600 e 700 mil habitantes, menor do que Campinas hoje. É a população que Campinas tinha quando eu vim para cá há 40 anos. Então, esse trabalho foi a base para tudo o que aconteceu depois em Curitiba, não apenas na gestão. O Jaime Lerner ele foi designado, foi ainda regime militar, foi designado prefeito de Curitiba e teve a felicidade de poder implantar o plano que ele comandou. E outros prefeitos que sucederam a ele, inclusive um deles que foi 2 vezes prefeito e é colega nosso no Grito, Cássio Taniguchi, ele foi um dos que executou parte do planejamento urbano. E era um planejamento extremamente coerente, não era só para delimitar a altura de prédio ou definir quais seriam as vias principais, foi uma coisa que revolucionou a cidade. A tal ponto... Definiram a cidade por 50 anos. Num evento na Espanha, esse ano ainda, sendo a cidade mais inteligente do mundo em função das facilidades tecnológicas a serviço da população. Agora vem a pergunta:
Por que Campinas não tem algo semelhante? Raul, essa pauta do Instituto de Planejamento também vem aqui há décadas, aqui, mais de 30 anos que os arquitetos cobram em Campinas. Lá em Curitiba, há mais de 60 anos foi criado esse planejamento, a gente já viu que é modelo, exemplo no mundo inteiro, não só de Brasil. Maringá é uma outra cidade que nasceu planejada, e para inveja nossa, não tem só o Instituto de Planejamento de Maringá, mas eles também têm o CODEM, que é um outro conselho de desenvolvimento que trabalha junto com o Instituto de Planejamento. Então, assim, são duas estruturas, uma do governo e outra da sociedade civil organizada, que trabalham em sintonia. Então, é o sonho de consumo de toda cidade. A Maringá superou Curitiba nesse aspecto de unir a sociedade civil com o governo, né? Enquanto Curitiba, o que predominou foi o órgão do governo em si. Mas, para ambos funcionarem, né, principalmente o modelo de governo, precisa, sim, de um prefeito, que é o executivo, né, o carro-chefe. Nenhum dos dois modelos anda sem o executivo estar apoiando, né? E o problema de Campinas, como no Brasil inteiro, e aqui é um pouco pior, é o modelo político, né? O modelo político eleitoral, que acontece em todas as cidades, ele já condena o planejamento urbano na raiz do problema, porque quando você vê uma eleição como nós estamos tendo aqui, você tem 3 candidatos, com exceção do Partido Novo, que está sozinho, você tem 3 coligações, né? E federações dentro dessas coligações. Então, o primeiro colocado lá tem 12 partidos na base, o segundo tem 6, o terceiro tem 5, e nós estamos em quarto lá com nenhuma coligação. O que isso significa? Significa que quanto mais partidos na coligação, mais vai existir loteamento da máquina pública, da administração pública, e intervencionismo político, onde deveria ser uma gestão técnica. Então, aí já condena de cara os próximos 4 anos desse governo que vão entrar, porque se entrar qualquer um desses 3, vai ser mais do mesmo. E se for o primeiro que está aí colocado, já é uma continuidade de 12 anos, porque é o mesmo grupo político que está aí há 12, se ganhar mais 4, vai ser 16. Ou seja, nada vai mudar, e eles enganam a população com maquiagens, né? Então, faz uma reforminha aqui, enterra um fiozinho ali e tal. Isso eles falam que é planejamento urbano. Aprovam leis pífias, né, do qual eu sou o maior crítico de todos, dizendo que está fazendo lei de retrofit, fazendo isso e aquilo, mas é tudo maquiagem. Foi uma vergonha, né, a lei do retrofit que fizeram aqui em Campinas. No universo de 2.000 imóveis, teve 2 aprovados e 2 reformas fake, porque não é nem retrofit aquilo, é só uma maquiagem no prédio. Então, assim, é pífio, é tudo errado, é vergonhoso a história da máquina, e o fato de não existir uma estrutura de planejamento, ou no mínimo um planejamento para que isso aconteça nos próximos anos, é o modelo político, porque aí esse prefeito que vai ganhar, ele já entra rifado, loteado, vendido, totalmente amarrado com esses partidos que vão colocar ele lá, porque ele não vai se eleger com o voto dele, e aí ele está vendido lá dentro e vai obedecer os interesses dos partidos que vão lotear a máquina pública, com mais de 1.500 cargos na administração pública, o famoso toma lá da cá, que a gente já conhece, e aí toda a gestão técnica da cidade fica comprometida. Verdade. Eu imagino que essa seria, isso que eu vou lhe falar, seria quase que uma missão de um não vou dizer quixotesca, mas é uma tentativa, por exemplo, de tentar convencer as entidades representativas dos vários setores da economia e da sociedade, se imaginar associação comercial, associação das indústrias, associação das lojas e tudo mais, se convencê-los da importância da existência de um instituto que permanentemente cuide dos aspectos de planejamento urbano da cidade. Porque isso que você está mencionando, você muda a composição da Câmara, porque a iniciativa ela tem que partir da Câmara, é claro, com a conivência, com o apoio do prefeito, mas tem que nascer em algum lugar. Esse não seria uma forma de tentar aprovar
Raul, está certíssimo, e eu já fiz isso, tá? A partir de 2021, eu comecei a mobilizar, uma vez que eu já percebi que não ia sair nada desse governo, eu comecei a mobilizar todas as entidades de Campinas. Falei com todas, sem exceção. A Frente Parlamentar de Legislação Urbana foi para isso, né? Então, você pode falar o nome de qualquer entidade, aí, de umas que você já citou aí, que são puxadinho da prefeitura e de partidos políticos, desde as entidades menos isentas, que aparentemente são não ligadas à prefeitura, mas não existe. Todas ali têm o seu rabo preso com o governo de uma forma mais direta ou menos indireta, e aqueles que não é tão direta assim têm receio de fazer qualquer coisa que venha criar animosidade com o prefeito ou com a prefeitura ou com a administração. Ou seja, eu fiquei durante um ano tentando articular um Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campinas, um chamado CODESE, que é um modelo implantado pelo ex-prefeito de Maringá, o Silvio Barros, com a Márcia Santin, que criaram uma consultoria, já estão implantando esse modelo de uma associação entre essas entidades em várias cidades do Brasil, que está tendo, por exemplo, Goiânia, Belo Horizonte, muitas outras aí, acho que até Bauru aqui pertinho já tem, e Campinas, para vergonha nossa, não tem empresários à altura para a nobreza de querer assumir um compromisso desse, por medo, por receio, ou porque já está totalmente amarrado e preso ao sistema aqui, como funciona em Campinas. Então, vamos partir do ponto que a gente pensa, todo mundo sabe, nós sabemos que o pobre vende voto, né? O famoso voto de cabresto, ele existe de forma generalizada em todo o Brasil, e aqui em Campinas não é diferente. A gente sabe que a periferia, todos os prefeitos aí, esse aqui não é exceção, atuam fortemente nas periferias, porque ali se vende voto descaradamente. Eu recebo aqui dezenas todo dia de pedidos de vender voto, né? Imagina lá na periferia, onde o pessoal não tem o que comer. Então, isso é uma realidade. Agora, você fala assim, é só o pequeno? Não, o grande também. Você vai do médio, pequeno, grande empresário, todos eles comem na mão do prefeito, da prefeitura, depende dos favores, dos privilégios, para manter ali os seus favores diários, para furar fila de aprovação, para conseguir benefícios, para conseguir isenções, enfim. Então, desde o grande até o pequeno, todos vendem de forma direta ou indiretamente o seu apoio a esse sistema nefasto que perpetua desde que o Cabral encostou a caravela aqui. Então, é uma questão de cultura. Então, já tentamos essa estrutura que você citou, mas por questões culturais do Brasil, e aqui em Campinas não é diferente, é um pouco pior do que parece que no resto do Brasil, nós não conseguimos quebrar essas barreiras feudais que ainda existem aqui, e o nosso intuito de criar essa associação das entidades em Campinas foi por água abaixo, porque o medo e os privilégios imperam aqui em Campinas. Olha, eu imagino a luta que você vai ter aí pela frente, mas a vida é assim mesmo, né? Você tem que perseverar, né? Até que se consiga colocar uma semente no solo fértil e ela se transforma em árvore. Você já tentou... Se você me permite concluir, a solução Paulo, você já tentou a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas? Todas. Não tem uma que a gente não... Todo mundo lá na inauguração da Frente Parlamentar lotou a Câmara Municipal. Todos, desde a Unicamp, o que você imaginar estava lá. Aí, com o tempo, vai esvaziando, porque aí começa o boicote nos bastidores, a administração começa a bater em cima, fala, isso aqui não vai terminar bem, porque vai bater de frente com os interesses da administração, e aí os atores vão se retirando um a um do cenário, daqui a pouco você está vendo tudo esvaziado e você não tem mais apoio de ninguém, porque está todo mundo com medo e sendo achacado, coagido dentro dessa intenção de você criar um ecossistema bom para a cidade. Ninguém quer criar um ecossistema bom para a cidade, para todo mundo ganhar no atacado. Não, todo mundo quer continuar ganhando no varejo, olhando para o seu próprio umbigo e defendendo seus privilégios que já conquistaram. Ninguém tem esse interesse público maior, todo mundo tem, infelizmente, essa é a realidade. Mas a solução é fácil, né? O que a gente precisa? A gente precisa de entrar um prefeito
aqui em Campinas. Quando a gente fala de Estado, é um governador. Quando a gente fala de Brasil, é um presidente. A gente precisa de um líder, um chefe do executivo que entre sem estar com o rabo preso em partidos. Basicamente é isso. Como é que a gente vai conseguir isso? É impossível? Não. A gente já tem um governador Zema lá que já mostrou que dá para acontecer assim. O Partido Novo tem 2 prefeitos, um de Joinville e um de Patos de Minas, que fizeram isso, que vão ser reeleitos agora em primeiro turno, com 80%, 90% de aprovação. O Zema já fez isso 2 vezes, é um dos nomes mais... Então, assim, é possível. Mas são só 3, ok. Ainda são só 3. Mas, se Deus quiser, aos poucos, ao longo das décadas aí, a gente vai tornando de 3 para 10, de 10 para 20, de 20 para 30, até que um dia, quem sabe, depois de muitas gerações aí, a gente consiga ter uma classe política que isso seja o normal, né? Olha, perseverança e resiliência. O próprio PT deu exemplo. O PT começou lá com as greves no ABC na década de 80, que levaram mais de 40 anos para chegar ao poder. Pô. Então, não tem outro jeito. E é assim mesmo. O Novo conseguiu, eu acho que um fato extraordinário, em Minas, né, elegeu o Zema. Pô. Apesar que o Zema é uma figura fora de série. O Zema é o mineiro. É aquele indivíduo que vai na tua casa e, em primeiro lugar, que ele vai na cozinha para tomar um cafezinho com pão de queijo. Então, realmente uma figura fora do baralho. Né? Mas, olha, chegamos aqui ao fim da nossa entrevista. Por favor, suas palavras finais. Bom, quero agradecer novamente, né? E toda essa conversa franca aqui não é para desanimar ninguém, é uma conversa para mostrar realmente a radiografia dos bastidores da política, e esse é o cenário político, e que a gente precisa de uma mudança cultural para a gente vencer isso. Nenhuma mudança vai vir de cima para baixo, ela vai ter que acontecer de baixo para cima. O que vier de cima para baixo, ela não é sustentável. Você pode botar um líder carismático lá, um Bolsonaro, um Lula, ou qualquer um, agora estão falando de Pablo Marçal, de vez em quando surgem esses mitos aí, né? Mas não dura nada, né? Não tem sustentabilidade nenhuma, até porque eles não representam ninguém, representam os interesses próprios. Mas se a gente tivesse um líder legítimo que chegasse, põe um Zema lá, que entra, tal, ele sozinho também não vai adiantar, se a gente não tiver uma mudança cultural a nível de Brasil. Então, a gente precisa mudar a cabeça da população, do eleitor, e, principalmente, fazer com que os eleitores se interessem pela eleição municipal, que é a base de tudo, né? O bicho mais poderoso do Brasil se chama vereador, porque eles se juntam todos, elege um prefeito, elege governador, elege deputado, elege presidente, né? Porque eles se unem, é igual formiguinha, né? Eles se unem aos milhares e a força, né? O Centrão, que é esse grupo de partidos que mandam no Brasil, literalmente, mandam em Brasília e mandam aqui em Campinas também, quando eles se juntam, eles têm o poder da máquina, né, que a gente chama. Então, para a gente vencer isso, somente com a conscientização e a politização do cidadão comum, para que ele possa não só eleger esses caras, mas também fiscalizar o mandato e cobrar mudanças, e se não entregar, você tira ele de lá e coloca e renova a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional. Então, esse é o segredo, e a gente tem que trabalhar em educação, educação e educação. Muito obrigado aí. Nós é que agradecemos a tua participação e fazemos votos que você seja, mais uma vez, bem-sucedido. Campinas precisa de alguém assim com ideias como você nos apresentou. Muito obrigado.